Repórter Beto Garcia, ao lado da diretora do Departamento de Meio Ambiente para tratar de assuntos de maus tratos a animais e inclusive também alertar aos donos de animais aí, seus cuidadores, que estamos aqui com um aumento considerável de casos de sinomose. Beto. Muito bem, Darcy. Falamos ao vivo aqui do Departamento de Meio Ambiente. Estou aqui com a diretora de Meio Ambiente de Matão, a Marinha, para bater um papo sobre isso. No início do ano, nós já tivemos aí a sinomose avançando aqui na cidade de Matão e atacando alguns cães. Lembrando que a sinomose, na maioria das vezes, é uma doença que não tem cura, né? Então a vacina é muito importante, os cuidados é muito importante. Vamos começar falando da sinomose, que parece-me, Marinha, que deu aquele surto no início do ano, maneirou um pouquinho, mas agora parece que voltou esse surto, pelo menos em alguns locais aqui em Matão. Bom dia, Marinha. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio, todos, Adalberto, a equipe da Saudades FM. Realmente, a gente precisa ressaltar e alertar a população que a gente teve aquele surto, naquela onda de sinomose, que foi mais ou menos em março, né, abril, e agora ela está retomando. Né? A gente tem as consultas no Canil Municipal, que são consultas com foco em pessoas de baixa renda, né? Famílias de baixa renda, até 3 salários mínimos, então a gente recebe muitos animais, né? E nos últimos meses a gente teve já mais ou menos 22 animais que testaram positivo para sinomose, porque a gente tem os testes, né? Então é feito esse teste, os sintomas também, né, avaliando tudo isso, e foi comprovado esse ressurgimento dessa onda de sinomose. Então a gente quer alertar a população sobre a questão da vacinação, da importância da vacinação, né, seja V8, V10, V11, né, que pega também outras doenças, e principalmente a questão da sinomose, que é uma doença, Beto, que tem uma doença difícil, é uma doença com um índice de óbito alto, né? O animal sofre demais mesmo, então é de extrema importância que as pessoas tenham essa consciência. Marinha, a gente vê inclusive em redes sociais, né, pessoas que filmam cães na rua e falam lá, o cão está dançando, ele está, né? Isso é a sinomose, né? Isso pode ser que a sinomose deixou esse tipo de problema para esse cão. Então é preciso estar alerta quando, por exemplo, encontrar um cão desse jeito, se comportando de forma diferente, né? Parece que está dançando, que está desequilibrando. Isso é resquício de sinomose, né? Sim, pode ser o sintoma da doença, né, Beto? Porque, assim, é uma doença que ela abrange vários sintomas, né? Pode ser que, por exemplo, no primeiro momento, ela pode estar atacando a questão mesmo do sistema gastrointestinal, com diarreia. Depois vem a questão também, por exemplo, pulmonar, com tosse, bastante secreção, né, no nariz, também bastante nos olhos. É um dos sintomas, assim, bastante comum, essa questão ocular. E também ela ataca num ponto, assim, final, o sistema neurológico, né? Então, o animal, ele começa também a ter dificuldade de locomoção, emagrece bastante, perda de apetite, né? E, às vezes, mesmo sendo um tratamento longo da sinomose, no final das contas, o animal também pode ficar com sequelas, né? Várias sequelas. Então, é uma doença que eu falo que é triste, é uma doença ingrata, que às vezes a pessoa trata por 30 dias e assim mesmo o animal não tem uma boa recuperação, indo a óbito. Então é uma doença bastante séria, que as pessoas, se elas gostam dos seus bichinhos, é bastante transmissível, né, Beto? Isso é bom mencionar, bastante transmissível. Se elas gostam do seu bichinho, que elas procurem realizar a vacinação adequada dos seus animais. Eu conversei há alguns meses, há 2 ou 3 meses atrás, com a Isabelle Johansen, a veterinária, realmente sobre isso, sobre a transmissão da sinomose. Qualquer cachorro que está passeando na rua, seja ele na coleira ou solto, ele está sujeito a pegar a sinomose se algum cachorro passou naquele mesmo local e deixou uma secreção ali. É preciso estar atento a isso, né? Então a vacina é a mais importante nesse caso. Sim.
não tem outra técnica, né? A melhor ação preventiva é a vacinação. Porque se um animal ele não é vacinado e às vezes a pessoa deixa o animal dar aquela voltinha, ou mesmo vai passear com o seu animal, se tiver alguma secreção, fezes, urina, enfim, alguma secreção às vezes que saiu do nariz, enfim, desse animal e está ali naquele local, o animal pode se contaminar. A mesma coisa, por exemplo, se o animal ele tem um vizinho, vamos supor, que não vacinou, e esse animal circula pela rua, e você tem um animal no seu quintal, está arriscado também esse animal se contaminar. Então, é de extrema importância a vacinação. É a única forma, Beto, de prevenção, é a vacinação. Bem, a gente falou aí que a contaminação é muito rápida e fácil. É preciso atentar também a pessoa que, de repente, teve um animal com sinomose, tratamento, esse animal se salvou, o animal morreu. Tem que tomar cuidado, né? Não pode pôr outro no mesmo local em que esse animal estava, há um prazo para isso, né, Marinha? Sim, o ideal é que seja feita a desinfecção desse espaço, né? E muitas vezes, né? E também que tenha um prazo aí para colocar o animal. Se for colocar outro animal nesse espaço, é importante que esse animal já tenha o ciclo vacinal completo, né? Com todas as vacinas. Lembrando, gente, que assim, quando é filhote, tem que fazer o ciclo vacinal completo desse animal, né? Ele vai já ter uma imunidade contra a sinomose e depois, anualmente, ele tem que ser revacinado. Às vezes as pessoas se esquecem disso. Não é porque você vacinou quando ele era filhote que ele já tem essa imunidade para a vida toda. Não, ele tem que ser vacinado anualmente, né? Então, as pessoas se esquecem desse detalhe. Agora, Marinha, você falou de duas vacinas, a V8, a V10, elas cobrem várias doenças, né? Sinomose, hepatite, leptospirose, raiva, entre outras, né? Sim, por exemplo, tem aparecido também muita parvovirose. A parvovirose, ela dá mais em filhotes, né? Mais comum em filhotes. Então, com essa vacinação, feita essa vacinação, ela também vai impedir que esse animal pegue uma parvovirose, principalmente animais mais jovens, né, Beto? E a parvovirose também é uma outra doença que é caracterizada com bastante diarreia, vômito, enfim, que debilita muito o animal, desidrata, o animal sofre bastante, o índice também de óbito é grande, né, de mortalidade. Então, além disso, a leptospirose, por exemplo, é transmitida por ratos. Então, o animal, ele fica imunizado de outras doenças, não só da sinomose. Então, é de extrema importância isso. Marinha, outro item que é preciso destacar, né? Nós encontramos aí pelas ruas, na coleira ou sem coleira, cachorro de várias raças diferentes e achamos também o de raça não definida, né? Nenhum cachorro é imune a essas doenças, né, Marinha? Nenhum. Nenhum animal é imune a qualquer doença, né, Beto? O que a gente fala é que, às vezes, algum animal ele tem uma capacidade maior de se recuperar de uma doença, por exemplo, como a sinomose, né, com o tratamento, né? Dependendo se ele não é tão um animal mais idoso, se é um animal que tem um estado de saúde bom, né? Então, ele tem uma resistência um pouco maior para estar superando essa doença. Mas, geralmente, o índice de mortalidade é alto em qualquer espécie de animal. E, às vezes, por exemplo, um animal de raça, às vezes ele é mais sensível, né, com relação a essa doença. E, às vezes o óbito é bastante claro. A gente atende vários animais, a gente conversa com os veterinários. No geral, a gente tem os nossos veterinários no canil, a Cássia e o Bruno, que faz esse trabalho. A gente tem todas as outras clínicas que a gente também tem contato com as outras clínicas. E a gente soube, assim, que muitos animais, por exemplo, de raça, que às vezes a pessoa adquiriu e não fez os cuidados necessários com as vacinas e vieram a óbito, assim como os animais de raça não definida também estão sujeitos a esse tipo de doença. É qualquer um, é geral, né, Beto? Marinha, qual a primeira atitude que a pessoa deve ter quando perceber que algum sintoma de sinomose ou que seu cão, né, que seu animal está com sinomose? É claro,
Uma imagem chamou bastante atenção, aconteceu no bairro Vila Pereira, aqui em Matão. Uma mulher deixando uma caixa na lixeira e quando foi se ver, havia um cão ali, né, agonizando, provavelmente, acho que foi confirmado, estava com sinomose. É uma atitude que não deve ser feita, né, mano? De forma alguma. Bom, a gente vai falar que isso é caracterizado maus tratos, já é considerado crime, Beto. Enfim, a gente quer ressaltar que foi feita a pessoa da casa ali das proximidades, onde deixou que outra pessoa deixou esse animal, entrou em contato com o pessoal da ONG Amigos da Molecada. A Andréia, através da Andréia, ela acionou o canil para fazer o transporte desse animal para uma clínica veterinária, onde foi feito o teste de sinomose, que constatou, positivou, né, para sinomose. O animal já estava muito debilitado, muito fraco, era uma fêmea, e acabou vindo a óbito. A gente quer ressaltar o seguinte, gente, nós temos hoje no canil a possibilidade das consultas, né, diariamente, de segunda a sexta. Nada justifica uma pessoa largar um animal nessa situação numa lixeira. É crime, tá? A gente tem a lei de crimes ambientais desde 98. Em 2020, a questão dos maus tratos animais aumentou a pena. Lembrar que foi de 2 a 5 anos de prisão, multa e também, eu estou falando da lei federal, tá? E também até perder guarda de animais, de outros animais, se constatado isso. É uma situação bastante grave. As pessoas acham que esse tipo de conduta não vai virar nada, vai virar pizza, mas, gente, é crime mesmo, tá? A pessoa vai ficar com uma ficha criminal manchada, enfim, ela vai constar isso na ficha dela. Então, mesmo que ela pague pena alternativa, o que for, né, é de extrema importância a pessoa saber que jamais ela faz isso. Se ela não tem condição financeira, Beto, a secretaria está aqui, tem as consultas, é óbvio que vai dar trabalho um tratamento no animal de sinomose, né? É uma coisa que é lenta, que eu falo que é uma doença ingrata, que a pessoa vai ter que, dia por dia, estar ali tratando, né? Mas esse tipo de ação, jamais fazer. Isso é totalmente horrível, é uma situação que as pessoas também, aqui em Matão, as pessoas gostam muito dos animais e é horrível a cena. Bem, principalmente, né, se lembrando que em muitos locais tem câmeras, né? O que aconteceu aí com essa mulher que acabou abandonando esse cão pode responder aí perante a lei, se identificada. É preciso frisar também, Marinha, todo mundo gosta de ter um animal de estimação em casa e nem todos tratam um animal como se deve, né? Uns amam demais, outros amam de menos, deixam o cachorrinho abandonado, mas é preciso ter a consciência e a conscientização. Todo animal vai dar um gasto. Ele pode ficar doente, ele tem as vacinas que ele precisa tomar, ou seja, não é simplesmente dar um arroz e feijão ou ração para o animal. Ele tem que ter um cuidado todo especial. O que a gente chama de posse responsável, né, Beto? Que a gente sempre bate nessa tecla. Se você tem um animalzinho, ele vai fazer praticamente parte da sua família, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência que, além da alimentação, água fresca, a ração, o alimento, ele tem que ter um abrigo, né? Numa hora de uma necessidade desse animal, que ele fique doente ou ele passe por alguma dificuldade de saúde, ele vai ter que ser encaminhado ao veterinário, ele tem o tratamento, né, na questão, se ele ficar doente, de tratar esse animal, seja o prazo que for. Por exemplo, uma doença do carrapato, ela também é bastante grave. Então, você vai ter que lidar também com a questão dos endo- e ectoparasitas, olhar como está a situação de carrapato, como está a situação de verme, enfim, dar amor e carinho, que eu falo, às vezes a pessoa tem um cão, Beto, que eu falo que é cão invisível, que é aquele cão que fica no fundo do quintal e que a pessoa não presta atenção. Ela vai lá, põe água, a ração, ela não presta atenção no comportamento do animal. Se ele está se alimentando, se ele tem carrapato ou não. A gente já se deparou com diversas situações dessa forma, que a pessoa nem estava reparando no que o animal estava ali
no quintal a situação que ele estava passando. Então, é de extrema importância que as pessoas acompanhem seus bichinhos, vejam suas necessidades, se parou de comer, né? Observar esse tipo de coisa. E, às vezes, as pessoas não observam, né? Então, não levam para vacinar, né? Então, é importante que as pessoas prestem atenção nos seus animais, que elas olhem por eles nos seus quintais, que fiquem atentas, dê conforto para esses animais. Bem, Marinha, é claro que nós sabemos, né, em que situação o cão pode ser recolhido, né, mas a população ainda cobra. Olha, tem um cachorro abandonado aqui na praça, eu já liguei para o canil não veio recolher, liguei no meio ambiente, não veio recolher. O canil não tem condição de recolher todos os cães de rua, né, Maria? Em que situação esse cão pode ser recolhido, para que fique bem claro, né? Porque muitas pessoas criticam, né, e não conhecem o trabalho que é realizado no canil, não conhecem as pessoas que trabalham lá no canil, os profissionais que o canil tem, né? Em que situação o cão pode ser recolhido, Marinha? É bom você ter mencionado isso, Beto, porque assim, gente, primeira coisa, o canil não vai receber animais que tenham dono. Esse é o primeiro ponto, tá? A responsabilidade do animal é do tutor. O que a gente pode fazer numa situação de aparecer algum animal é postar nas redes sociais. A gente também pede apoio de todas as ONGs de Matão que têm nos ajudado em tudo, né, Beto? Na questão de divulgação. Se o animal estiver ferido, tá? Se foi atropelado, se estiver doente e que não for reconhecido o seu tutor naquele momento, porque se o animal tiver dono, automaticamente a responsabilidade do seu tutor. A gente recolhe muitos animais atropelados, Beto, seja cães e gatos, e aí eles têm que passar por tratamento, por cirurgia veterinária. Hoje, uma cirurgia ortopédica, eu já falei isso e ressalto, ela é muito cara, é um custo alto. Também, a maioria das pessoas que vêm de fora fazer essa cirurgia aqui em Matão, né? Não tem uma cirurgia que seja barata. Então, se é um animal de rua, a prefeitura vai pegar esse animal e vai dar os cuidados necessários que esse animal exige. Se é um filhotinho abandonado, a gente vai recolher também, tá? Se é um animalzinho que não foi reconhecido o proprietário. Um animal doente. A gente, por exemplo, às vezes a gente identifica algum animal na rua que não foi reconhecido o seu tutor naquele momento, porque às vezes pode reconhecer posteriormente, e para os cuidados necessários. Então, a primeira coisa é animal de rua que não tenha tutor, que não tenha dono, tá certo? E se for reconhecido, por exemplo, que esse animal está na rua e a gente verificou que ele tem dono, automaticamente esse proprietário vai ser notificado. Bem, a gente acompanhou também alguns recolhimentos, como você disse, de filhotes. Pessoas abandonam filhotes e até cães, né, como se fossem qualquer coisa, né, como se fosse abandonar em uma caixa que não usa mais. O canil tem recolhido alguns animais nessa situação, como, por exemplo, uma cadela com os filhotinhos que foi abandonada no meio da cana. Isso acontece muito, né, Marinha? Se a pessoa for identificada, ela vai estar respondendo por isso. Sim, né? No caso da identificação, Beto, a gente tem duas questões. Tem a questão do boletim de ocorrência, né? E também tem a questão das penalidades, porque a prefeitura, ela também tem a questão das penalidades e multas, né? Para fazer a aplicação. Só que é importante também fazer o boletim de ocorrência, isso para qualquer caso, né? Assim, quem está nos ouvindo. Por quê? Porque ela vai responder administrativamente pela prefeitura e criminalmente também, né? Sobre esse abandono, né? Então, são essas esferas. Vai encaminhar, vai ser analisado, vai ser investigado e depois ela vai receber uma sentença criminal. Né? Lembrando, né, Beto, quando você falou agora há pouco, só retomando, que aí já ficou aqui, da questão, a gente não recolhe animais saudáveis, né? No caso de cachorra com filhote é diferente, porque é um animal que está ali, que tem os filhotinhos, né? Então, vulnerável, né? Sim, totalmente vulnerável, são animais vulneráveis. Um animal muito idoso, que é o caso, muito idoso, mas fora aí tem como a prefeitura recolher.
né? Se o animal estiver saudável, estiver bem, enfim. Não tem como, porque são muitos animais e a gente prioriza, lembrar que a gente tem uma legislação municipal já antiga que define a forma do recolhimento desses animais e quais animais têm prioridade no recolhimento. Certo, alguma pergunta, algum questionamento? Eu posso passar para a Marinha aqui, estúdio. Eu tenho sim, eu estava acompanhando a Marinha e pensando aqui assim, que tem muita gente que às vezes não gosta de animais. Tudo bem. E por isso mesmo, às vezes, estranhe até os cuidados que são dados aos animais por aqueles que gostam. E por isso afirmam assim, ai, muita frescura, hein? Não é. Na verdade, não é. Nós estamos diante de uma criação. E por falar em criação, de acordo com a criação, cabe ao homem o zelo, o cuidado pela criação total, pelo meio em que ele vive. Né? Então, acho que é do homem mesmo, o cuidado deve vir dele para... Tá, tudo bem. Existem as leis. E, voltando aqui à questão dos abandonos aí. Existem as leis. Muito bom, porque se elas fossem temidas pelas pessoas, não acontecia tanto abuso, tanto descaso, tanto, não é, descuido aí, distrato com os animais. Mas eu queria chegar numa questão aqui que a Marinha, que é uma pessoa... Marinha é uma pessoa que, mais do que diretora do serviço do setor de meio ambiente, ela é uma pessoa apaixonada por meio ambiente, por animais, por tudo isso. Eu quero dizer isso aí para aqueles ouvintes que não a conhecem. A gente conhece a história dessa moça. Ela é, assim, uma paixão imensurável por animais. Muito bem. Marinha, o que eu não percebo, acho que a população não percebe. A população percebe que o legislador tratou de criar leis para isso. A população percebe, tanto quanto vocês, que tem pessoas que distratam e descuidam mesmo. A população, porém, não percebe, não sente que a lei é cumprida. Ou seja, eu não conheço, e muitos que estão me ouvindo agora também, alguém que tenha sido efetivamente punido. Né? Agora, você que lida dentro desse setor, e muitas vezes cabe a vocês a aplicação da própria lei, das regras e condições e tudo. As pessoas que descuidam, uma vez identificadas, elas são punidas de verdade ou é mais uma lei no papel? Tem tido punição aqui em Matão, Marinho? Porque a gente acompanhou algumas, mas como que é as punições aqui em Matão? Elas têm acontecido? Pela prefeitura, sim. A aplicação de penalidades, né? De multas. A gente teve alguns casos bastante sérios, assim, de o animal morrer com doença do carrapato, que eu te falei, daquela questão do animal invisível, né? Do outro, isso dentro do quintal. Né? Do outro está numa situação péssima, essa pessoa foi penalizada, foi aplicada a penalidade de multa, um dos cães morreram, o outro foi retirado e assim como na questão, por exemplo, da prefeitura, é feita a aplicação da penalidade, da multa. E aí, por outro lado, também é feito o boletim de ocorrência, né? Doutor Alfredo, principalmente, é um delegado que tem nos apoiado bastante nesse sentido, a gente tem que ressaltar. Mas é óbvio que isso é tudo encaminhado, né? Tem todo um trâmite que às vezes é lento. Eu falo numa parte assim estadual, né? Então, nós estamos, hoje em dia, tendo apoio também para o acompanhamento desses casos, que vai além, né, só da prefeitura, mas das ONGs de uma forma geral, que é a Estela Trenche, que tem se proposto, que ela é da OAB, ela é advogada, também protetora, né, independente da causa animal, e ela tem também acompanhado esses casos. Se você me falar, antigamente conseguia uma solução clara para isso, eu ia falar que não. Porque eu até participei, às vezes, na promotoria pública, porque isso é encaminhado para a promotoria, né? E a pessoa saiu como inocente, vamos dizer, no caso de uma égua, que foi super maltratada. Mas hoje, eu acredito que com essa mudança dessa lei, com a lei de crimes ambientais, do aumento de penalidade em 2020, enfim, com uma ação mais acompanhada, então eu acredito que a tendência hoje em dia é estar melhorando. Então a gente não pode desistir. A gente tem
É lógico que a pessoa vai ter a alegação dela, enfim, né, no caso do maus tratos, mas é importante a gente ressaltar que tem que ter esse acompanhamento dos casos e a gente tem que continuar, né? Pela prefeitura é mais fácil a questão da penalidade, mas eu falo na questão de prisão mesmo, né? Então, da prisão da pessoa que comete maus tratos, aqui em Matão eu nunca vi, mas já vi responder e ter que pagar serviços comunitários, enfim, receber multa, isso sim já. Bem, está então mais alguma pergunta aí, Daércio, Adalberto? Tenho sim, não foi possível o Felipe passar aqui pelo ponto. Felipe, você mesmo pode passar a pergunta do ouvinte? É referente à castração, Marinha. Se ainda o município está realizando a castração de forma gratuita, como é que funciona? Se está acontecendo? Nós fizemos uma licitação grande de castração, que são 3 lotes de castração. Uma já está em funcionamento, a gente está para começar uma outra, são em clínicas veterinárias, esses 2 primeiros lotes. E um terceiro lote vai ser através do castramóvel, em bairros periféricos e distritos. Está funcionando. A pessoa que quer castração gratuita, primeiro, ela tem que se enquadrar em renda familiar até 3 salários mínimos, que a gente chama de baixa renda, tá? Ela tem que vir até a Secretaria aqui de Meio Ambiente, na Avenida 28 de Agosto, 651 Centro, munida de CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de renda. Se for um animal adotado, seja das ONGs, seja do canil municipal, né, que tem a comprovação dessa adoção, ela tem a castração já gratuita. Então, ela só vir com o CPF, RG e comprovando de endereço e fazer o cadastro. Lembrando da importância da castração, ficou um tempo atrasada essa castração, mas agora a gente retomou e já está sendo feita em clínica particular. Nesse primeiro lote, clínica particular, e segundo lote também clínica particular. E o terceiro lote é castramóvel. Okay. Mais alguma pergunta? Não, por aqui está saneado, tudo certinho. Muito obrigado a você e a diretora também. Muito obrigado a vocês, viu? Bem, Marinha, agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Com certeza, muita gente ficou muito bem informada e vamos ter cuidado com essa doença aí, que dificilmente o cachorro fica vivo se pegar essa doença. Sim, é importante as pessoas terem consciência, né? Não só pela questão da dificuldade da recuperação desse animal, mas do sofrimento dele, né, Beto, em si. É uma doença que eu falo ingrata, o animal sofre muito, só quem teve um animal com cinomose vai saber do que eu estou falando. Então é de extrema importância que as pessoas coloquem a mão na consciência, né, Beto, com relação à importância da vacinação. Tá certo. Retornamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Beto, e também a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Maria Belintani.